Pessoal que está em casa, sejam bem-vindos também na live. Estamos na nossa quarta profética. Que bom que você veio para ouvir a palavra. Pastor André, irmã Sueli, que bom que vocês vieram assistir os nossos cultos. Fico muito honrado de ter o senhor aqui, grande professor da palavra. E ministrar quando tem autoridade de Deus para ouvir é mais difícil, né, irmãos? Mas eu tenho certeza que, pelo menos, os pastores que eu conheço, o pastor André é um deles. A gente não vai num culto só por ir, a gente vai porque nós também somos ovelhas. E a gente precisa também de uma palavra, de um fortalecimento. Pessoal, no dia... Cadê o óleo, Antônio? Traga lá, Antônio, porque eu tenho que mostrar para o povo aqui, que está na live também. Domingo agora nós vamos entregar o óleo, esta maravilha. Por que, pessoal, que nós vamos entregar o óleo? Não é uma campanha, não. Isso daqui é um propósito. Por quê? Porque o óleo, ele representa o Espírito de Deus. A unção protege. Sobre o óleo, sobre a unção que tem no óleo, tem saúde. Sobre a unção que tem no óleo, tem perdão dos pecados. Pastor, perdão dos pecados é... Tiago capítulo 5, a Bíblia diz que... Chame o presbítero. Unja com óleo. Faça a oração da fé. O doente ficará curado e se lhe cometeu pecado, serão perdoados. Então, na unção com óleo tem saúde física e tem saúde emocional. Espiritual, desculpa. E emocional também. Domingo, você vai receber e levar o óleo para a tua casa. Você quer ver um testemunho da unção com óleo? Uma vez nós entregamos um óleo, quando a igreja era lá embaixo, nós estávamos em outro ministério, entregamos o óleo com um propósito. Irmão Eudes, vem aqui contar esse testemunho aqui, que isso aqui é muito bom. Vem cá, irmão Eudes, tem que vir aqui, por causa do... O pessoal quer te ver também. Negrão bonito. É, sai, gente. Tudo bom, Eudes? O irmão Eudes tem um testemunho para contar da unção com óleo. Era um óleo que a gente... Eu e os pastores, naquela época, nós estávamos em muitos pastores, onde nós participávamos, e os pastores, todo mundo orava, todo dia, todo culto tinha cultos, 5, 6 cultos por dia, e a gente estendia a mão, orava, e a gente denominou o óleo das 100.000 orações. O tanto de oração, pode ser que ajude, pode ser que não ajude, porque... Não está no tanto falar que seremos ouvidos, mas está no crermos. Então você tem que crer porque o óleo foi o Deus deu essa ideia do óleo. A ideia de entregar o óleo não é do pastor, não é do bispo, é de Deus. Então Deus, quando ele queria algo, ele mandava ungir, porque a unção confirmava. Diga, a unção confirmava. Então, quando caiu o óleo sobre a cabeça de alguém, Deus ministrava uma bênção. O Saul, ele não morreu, não é porque ele não precisava morrer. Eu já expliquei aqui. Saul não morreu porque ele era ungido. Diga, a unção protege. Davi falou, longe de mim levantar contra o ungido. E olha o que a Bíblia diz. Não toqueis nos meus ungidos e nem faças maus aos meus profetas. Olha o que Deus fala, não toque nos meus ungidos. Digo, os ungidos de Deus são intocáveis. Está entendendo por que nós vamos entregar o óleo? O Eudes vai contar o testemunho, foi o que aconteceu com a irmã dele. Conta aí, irmão Eudes. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pastor. Boa noite, pessoal. A minha irmã foi ter a criança dela há alguns anos atrás, há uns 10 anos, se eu não me engano. E ela teve complicações no parto. E aí ela teve uma hemorragia que estancou todo o sangue dela e ela precisou
de transfusão de sangue. Só que o sangue que entrava nela saía pelo ouvido, nariz e olho. Não parava. E ela passou 60 dias em coma, num estado praticamente cadavérico. E aí a médica que estava tratando dela, quando eu chegava lá, ela dizia para mim não insistir com ela, porque, de acordo com a ciência, mesmo que ela sobrevivesse, ela ia ter que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. E num dia desses, eu lembrei do óleo das semi-orações, que era a campanha que estava sendo feita na igreja, e vim e conversei com o pastor. Na próxima visita, eu levei o óleo e ungi a cabeça dela lá, mesmo em coma. Na outra semana, quando eu voltei, ela já não estava mais em coma. Saiu do coma, sobreviveu, não fez nenhuma hemodiálise até hoje e cuidou da criança. A mulher que me dizia isso era especialista no caso. Ela veio de outra cidade só para tentar fazer alguma coisa. Era a maior médica do estado que tinha aqui. Ela disse, não adianta vocês não fazer nada e nem sofrerem por ela. Se ela escapar, vai viver uma vida de sofrimento com hemodiálise. Ela não fez nunca nenhuma hemodiálise. Vamos aplaudir. Deus abençoe, irmãos. Essa é a nossa fé. Amém? Ungiu com óleo. Fez a oração. Creu naquilo que estava sendo ministrado. E está aí, irmãos. Quando a ciência diz não, a Bíblia diz que Deus transtorna a ciência e faz o sábio voltar atrás. Por isso que a maior especialista da região, do estado, foi lá, olhou e disse para ele, esqueça. Ele lembrou que ele tinha um óleo ungido, óleo da unção. Ungiu ela, mesmo em coma. Quando fala que estava em coma, ela não estava... dependendo do nível do coma, você consegue ouvir, sentir alguma coisa, sentir dor. Quando eu estava atendendo dentro do hospital, para a gente ver o nível de coma, tem uma escala chamada escala de Hansai. A escola de Glasgow. E a escala de Hansai é a escala de dor. Você sabe como que faz para testar a dor no paciente? Aperta o mamilo dele. Aperta bem forte. Aí você olha no rosto. E você vai olhando e diagnosticando o nível de coma e o nível de coma e o nível de dor dentro dessas escalas. Em coma, às vezes nem dor não sente, nem ouve, nem nada. 6 meses, é isso, Pedro? 60 dias, é isso? 60 dias em coma. Fazia transfusão de sangue na hemorragia e o sangue saía por tudo qualquer canto. Mas está aí a manifestação do nosso Deus. Irmãos, não significa dizer que Deus vai fazer. Ele não é obrigado a fazer. Mas se eu creio, eu unjo. E funciona. Eu já contei um testemunho para vocês do meu pai, cólica de rim. Eu era garoto. Pus a mão na cabeça dele. Nunca mais ele teve. Eu não sabia se Deus ia me ouvir. Mas eu criei que ele ia me ouvir. Ele me ouviu. Quando eu lembrei, o irmão Eudes contando aqui o testemunho, eu lembrei daquela série que nós fizemos aqui há poucos dias atrás, há poucos meses, trazendo a nossa luta para um ambiente de fé. Quem lembra disso? Foi isso que ele fez. Eu vou pegar esta luta e vou trazer para um ambiente de fé. E está aí, glória a Deus. Amém? Domingo, vem buscar o óleo. Todo mundo orando. Dia 3 nós vamos fazer o aniversário da igreja. Todo mundo vai vir, né? Dia 3 de setembro, nós vamos ter aqui na igreja um culto especial. Aí no dia 6, na outra quarta, a quarta depois do dia 3, vai ser dia 6, é isso? Acho que é dia 6, porque dia 7 é na quinta, né? Nós vamos fazer a vigília
E o tema da vigília é entre nós. Comunhão, irmãos. Se você acredita no poder que tem na comunhão, se você acredita no poder que tem a unidade, você vai vir. Mesmo se você não gosta, você fala, eu vou, porque a minha vida é uma vida de propósito. Amém? O pastor André vai estar com a gente aqui, dando uma palavra. Eu vou ficar na parte do louvor só. O pastor André vai dar a palavra. Vai ser uma bênção. Ele nem sabe disso, eu estou falando agora para ele. Quem mandou ele vir? O pastor André, irmão, ele come na minha mesa. O pastor André é dos nossos. Eu não entrego esse púlpito aqui para qualquer um, porque eu sei que eu vou prestar conta com Deus. Para ele eu posso entregar, porque é homem da minha mesa. É homem que a gente confidencia. Você não conta meus pecados para esse povo não, hein? Por quê? Porque a gente, pessoal, tem aqueles que a gente pode confidenciar. O pastor André é um deles. Ora por mim, pela minha família. Estamos andando juntos há muitos anos. Domingo à noite o filho dele veio aqui na igreja, com a gente. Foi muito legal. Não via fazia muito tempo, conheço desde pequeno. Então, dia 6, a vigília entre nós. Quando Jesus, ele foi atrás dos meninos que tinham, eu falo menino sempre, quando eu falo dessa palavra, né? Lucas 24, eles estavam indo para Emaús, e Jesus foi atrás deles. O que tirou eles do propósito? A tristeza e a incredulidade naquilo que eles tinham ouvido. Se você não quiser sair do propósito, que é o tema da nossa mensagem hoje, vivendo uma vida com propósito, você não pode sair de Jerusalém enquanto não houver recebido o Espírito Santo. Essa foi a ordem. Não se ausente de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas Jesus morreu quando foi sepultado, e num domingo de manhã, aqueles meninos, ao invés de eles estarem lá em Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, e a Bíblia diz que eles estavam tristes, e a tristeza os fez cegos, porque Jesus foi atrás deles, andando com eles, eles não sabiam que era Jesus. O que Jesus foi fazer atrás deles? Diga comigo, foi buscá-los novamente para uma vida de propósito. E quando eles chegaram lá, viram, Jesus ministrou o coração deles, Jesus abriu os olhos deles, deu um pão para eles comer. Quando partiu o pão na mesa, olha a mesa de novo, irmãos. A mesa é uma bênção. Isso aqui é uma mesa, irmãos. Eu falei esses dias aqui na igreja que o Eliseu ele ia comer com aquela mulher. Lá na mesa ela descobriu que ele precisava mais do que comida. E aquela mesa, daquele compartilhar daquele pão, foi uma bênção para ela, uma bênção para o profeta e uma bênção para a vida dela. A mesa é maravilhosa. Quando eles sentaram na mesa com Jesus, Jesus partiu o pão, e a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, e Jesus desapareceu. Eles voltaram para Jerusalém e encontraram os discípulos dentro de um cômodo. A Bíblia diz que Jesus foi lá, irmãos, onde ele estava, e a Bíblia diz que Jesus entrou no meio deles. Diga, entre nós. Ele prometeu para nós, irmãos, o seguinte: quando vocês estiverem reunidos, eu estarei no meio de vocês. Ele está aqui, igreja. É Ele que vai nos ensinar nesta noite. Diga glória a Deus. Eu quero ler com você o livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 8. Eu vou explicando algumas coisas aqui, para que a gente possa, ganhando entendimento, ganhando força espiritual, para a gente prosseguir. Diga amém.
nome de Jesus. Vai ser uma grande bênção. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler aqui e nós vamos explicar. Foi ou não foi? Destravou aí? Agora foi. Vamos ler. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vamos ler? Eles tropeçam, volta filho, por favor. Eles tropeçam aonde, gente? Na palavra, sendo que, gente, desobedientes, para o que também foram destinados. Pode acender. Então a gente está vendo umas pessoas igual os discípulos que foram para Emaús. Eles foram destinados por Deus a ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos. O que fez com que eles desistissem? Incredulidade. Eles desistiram porque eles foram incrédulos sobre aquilo que tinha sido ministrado sobre a vida deles a respeito de Jesus. Por que eles foram para Emaús? Foram desobedientes para o que também foram destinados. Diga, eles saíram do propósito. Então a desobediência, ela nos tira do propósito. Então todas as pessoas que querem viver uma vida com propósito, têm que obedecer. A Bíblia diz que o espírito que opera nos filhos da desobediência são demônios. Então a desobediência é uma armadilha do diabo para tirar pessoas do propósito. Por isso que você deve obedecer. O Saul saiu do propósito porque ele achou que o que ele achava era o certo. E tem muitas pessoas saindo do propósito achando que o que ela acha está certo. Mas a Bíblia Sagrada diz em Provérbios capítulo 5, inclina o teu ouvido à razão de Deus. Diga comigo, Deus tem razão. Ainda que você não concorde, Ele tem razão. Ainda que a tradição não permita, algo não quer permitir, você tem que dizer sempre, Deus tem razão. Então a Bíblia está nos mostrando aqui uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ou seja, eles foram destinados, receberam uma vida para eles seguirem um propósito e eles desobedeceram e eles saíram do propósito. A Bíblia diz que Sansão, ele estava indo com os seus pais, descendo, não sei se era para Gaza, agora me foge a cidade. Ele estava descendo para aquela cidade e a Bíblia diz assim: e Sansão saindo do caminho para ver o cadáver do leão. Ele estava indo no caminho, levando o pai dele e a mãe dele para conhecer a mulher que ele ia casar. E a Bíblia diz que ele saiu do caminho para ver o que tinha acontecido com o cadáver do leão que ele tinha matado alguns dias atrás. E o diabo é tão sujo que para tirar a gente do caminho, ele preparou no cadáver, ao invés de mosca, ele colocou mel. Cadáver não dá mel. Cadáver não dá abelha e nem mel. Cadáver dá carniça. Cadáver dá germes. Cadáver dá mau cheiro, dá mosca. Mas naquele tinha mel. O diabo é tão sujo, pessoal, que ele preparou uma cilada. Mas a Bíblia diz que Sansão saiu do caminho. Saiu do caminho. Se alguém puder achar para mim esse versículo, para a gente ler aqui, porque não estava aqui na minha pauta, mas Deus mandou aqui.
E Sansão, está escrito assim mesmo, ele saindo do caminho para ver. Irmão, ele estava no caminho. Ele não podia tocar em cadáver, ele era nazireu. Mas o diabo preparou algo para ele sair do caminho. E o diabo preparou algo para ele fazer o que ele não podia. Desobedientes para o que também foram destinados. Então a desobediência para aquilo que eles foram destinados. Voltando a falar de Saul. Saul, por que você não matou? Por que você não matou os animais? Ele falou, não, porque são bonitos. A gente pode oferecer para Deus. O profeta falou, não, é melhor obedecer. Se ele obedece, ele fica no A desobediência tirou ele do propósito. Quando nós entendemos o propósito, irmãos, é assim que acontece. Vem comigo em Colossenses 1, versículo 16. Pega o senhor que está em casa, compartilhe. Amanhã vai estar no YouTube. Pessoal, se tem feito bem para você a palavra de Deus, compartilhe com alguém. E fala, ouça isso aqui, se tiver um tempinho. Coloque lá para todo mundo. Hoje as TVs, tudo smart, né, irmão? Você coloca tudo na TV, assiste todo mundo. Eu acho que deu uma melhoradinha no som. Não é o som máximo, mas é o melhor que temos. E vamos nos contentar para ir para o próximo nível sem murmurar. Amém, gente? Colossenses 1,16. Olha o que diz aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Ou seja, tudo aponta para Deus. Seja trono, seja dominações, seja o rei, sejam dominados, sejam líderes, sejam liderados, sejam livres ou sejam escravos, tudo Deus criou com propósito. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos numa agenda profética com propósito. Eu falei a semana passada que a maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Achou aí? Quem achou? Juízes 14:8. Lê para nós, Ju. Olha o que está escrito. Algum tempo depois, quando voltou a Tina para o casamento. Olha só, algum tempo depois, quando voltou a Tina para o casamento, Saiu do caminho para ver o cadáver do leão. ele estava no caminho e ele saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. E descobriu que as abelhas tinham feito mel dentro da carcaça. Eu repito por causa do pessoal que está em casa ouvir, pessoal. Nós não ouvem. Você está entendendo? Aonde que ele estava? Num caminho. Indo para Tina, não é Gaza, né? Tina é o nome da cidade. Peço perdão. E aí ele estava indo para Tina e ele saiu do caminho. Quem sai do caminho sai do propósito. Tem pessoas que creem em Deus, mas ainda não entraram no propósito. É o caso de Bartimeu. É o caso de... me fugiu o nome do homem agora. João 3. Me fugiu o nome do homem agora, deu branco. O principal da sinagoga foi ter com ele. Ajuda aí. Deu branco em todo mundo, né? Como que é o nome do homem? Nicodemos. Isso, Nicodemos. O Nicodemos era o principal da sinagoga. Ele era um homem que acreditava em Deus. Ele falou, Jesus, ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz se Deus não for com ele. Ele acreditava. Ele falou, o que o Senhor faz aí só pode acontecer se Deus for com ele. Sem Deus na vida de alguém isso não acontece. Jesus falou para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Diga, acreditava em Deus, mas ainda estava fora do propósito. Está entendendo, irmãos? Acreditava em Deus, mas ainda estava fora do propósito, Nicodemos.
Aí Jesus fala para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Diga comigo, necessário. Então Jesus estava falando o seguinte, você precisa entrar no propósito. E olha essa palavra aqui, tudo foi feito, principado, seja, tudo foi feito. A Bíblia diz aqui, ó, no céu, na terra, as coisas visíveis e invisíveis. Irmãos, você não sabe, tem coisas invisíveis trabalhando para você viver a tua vida de propósito. As coisas visíveis e invisíveis. Você chega num lugar como esse, você não vê tudo o que você queria, mas entenda, não tem só o visível, tem o invisível. E a Bíblia Sagrada diz, seja principado, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, tem coisas invisíveis aqui. A Bíblia diz que tudo que é visível foi feito por aquilo que é invisível. Ou seja, tudo que é visível tem uma origem no invisível, e você não acredita no invisível por quê? Se tudo que é visível, a Bíblia diz que tudo que é visível foi feito por aquilo que é invisível. Ou seja, se nós olhamos para as coisas visíveis e ficamos maravilhados, mas se não fossem as invisíveis, elas não existiam. Então nós precisamos crer naquilo que é invisível e que está trabalhando agora e trabalhará para sempre por mim e por você. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, hoje foi o devocional que eu coloquei. A Bíblia Sagrada diz que muitos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre por não terem o nome escrito no livro da vida. Então não é só frequentar a igreja, irmão. Não é só fazer worship, os louvores, não é só igreja, não é só isso aqui. Você tem que entender que a tua vida tem que ser com propósito, por causa que o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Ah, eu frequento a igreja A, eu frequento a igreja B, e aí? O teu nome está escrito no livro da vida? Lá no livro de Lucas, a Bíblia diz que os discípulos ficaram felizes. Jesus, nós expulsamos os demônios nos submeteram, eles ficaram de joelhos. Eu perguntei o nome dele, eles disseram, olha, eu estou com uma autoridade, eu estou com poder, eu mandei ele embora, eles foram, eles deram gritos. Jesus disse assim, alegrai-vos antes, não porque os demônios vos sujeitam a vós, alegrai-vos por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Então todas as pessoas que vivem uma vida de propósito precisam entender, pessoal, que se o seu nome não tiver no livro da vida, você tem vivido uma vida sem propósito. Então vamos entrar no propósito. Vamos falar com Deus. Deus, me guia no teu propósito. Deus, a minha família foi criada para o Senhor por um propósito. Os meus filhos saíram de dentro de mim, das minhas entranhas, para viver um propósito. Não aceite nada mais e nada menos do que isso. Diga glória a Deus. Porque a tua vida é com propósito. Tudo que vem através de você também é com propósito. Acredite nisso. A sua descendência será poderosa na terra. Eu acredito nisso. Propósito. Os meninos estavam tristes. Jesus perguntou, que coisas que aconteceu? Jesus, ele deu vamos falar aqui, deu uma miguezinha, né? Falou com coisas que ele não sabia de nada. E Jesus começou a perguntar, o que aconteceu? Ele olhou e falou assim, você é peregrino aqui, não sabe das coisas que aconteceu? O Jesus de Nazaré, aquele que nós tínhamos esperança. Quando Jesus morreu, ao invés deles continuarem tendo esperança, eles tinham perdido a esperança. Então você tem que continuar tendo esperança. Toda pessoa que vive uma vida com propósito tem esperança. Todas as pessoas que vivem uma vida com propósito têm esperança. O livro sagrado mostra para a gente em Provérbios capítulo 20, versículo 5. Vamos lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Quem está comigo, diga amém, gente. Você está aí, irmão, sim ou não? Glória a Deus. Praise the Lord. Glória a Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 5. Vamos ver o que está escrito aqui. Vejam isso.
Como águas profundas é o conselho do coração, ou seja, é o propósito do homem. Mas o homem de inteligência traz isso para fora. Então a Bíblia Sagrada diz: como águas profundas é o propósito do homem, é o coração do homem, é o conselho do homem, aquilo que ele propôs. O que a Bíblia está dizendo? Você não pode só ter dentro do teu coração, você tem que trazer para fora o que está lá dentro. Quem tem uma vida de propósito, pessoal, tira de lá de dentro e põe para fora. Por isso que a Bíblia diz assim: vós que fazeis menção do meu nome, não haja silêncio em vós. É trazer para fora. O que isso significa? Águas profundas é como se fosse algo tão precioso, mas que está dentro do poço. Existem águas que são maravilhosas, gente, no lugar deserto, mas ela está lá no fundo. O que adianta estarmos no deserto e um poço cheio de água, mas a água lá no fundo? Morrendo de sede num mundaréu de água. E aí, então, o que Deus ele faz? Ele fala o seguinte: águas, como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem inteligente, ele traz para fora. Irmão, a água tem que sair lá do poço. As pessoas inteligentes, elas tiram a água do poço, elas pegam o propósito e trazem para fora, elas vivem o propósito, elas não enterram o propósito, e para cumprir o propósito é necessário que tenha obediência. Pastor, eu não quero nem fazer isso daqui, que está escrito na Bíblia, mas porque eu quero viver uma vida de propósito, eu vou obedecer. Pastor, eu não quero perdoar, não. Aquele cara não perdoa, ele não merece perdão. Aquela mulher não merece, aquele homem não merece. Aquilo não merece, pastor. Você não conhece, aquilo me humilhou. Você não quer perdoar. Mas o homem inteligente, ele tira o propósito do fundo do poço. Está aqui, irmãos. Como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem inteligente, ele traz da água para fora. As suas águas não é para ficar no fundo do poço. O teu entendimento não é para ficar no fundo do poço. O teu dinheiro não é para ficar no fundo do poço. O teu perdão não é para ficar no fundo do poço. A esperança que você tem não é para ficar no fundo de poço. Você tem que trazer isso para fora. Você tem que trazer isso para fora. A tua vida tem que ter propósito. A água, pessoal, no fundo do poço não adianta nada, irmãos. Ela é maravilhosa, mas lá no fundo do poço, ela não vai ajudar ninguém. Que benefício ela vai trazer? Alguém está com sede aí e fala assim: a água está no fundo. O homem inteligente traz para fora. Diga: eu vou desfrutar daquilo que a vida de propósito tem para me dar. A água vai sair do fundo do poço em nome de Jesus. Diga: eu creio nisso. A água vai sair do fundo do poço. Olha que interessante aqui, Atos capítulo 13, versículo 36. Já estou terminando, gente. Meu Deus, olha as horas, gente. Já não nos esperam mais. Olha aí, irmão Bruno. Já está acabando já. Vocês nem chegaram, já estão indo embora. Olha que maravilha. Amém, gente? Alguém está na vigília entre nós aqui? Alguém está na fé já, irmãos? Vai ser dia 6. Véspera de feriado. Chega cansado do trabalho e vem para cá cansado mesmo. Você vai receber o renovo do Espírito Santo. Pastor André já está no óleo já, hein, pastor André? Já está na unção, vai dar uma palavra. Vamos fazer um baita de um louvorzão aqui, pisar na cabeça do inimigo. Worship. Worship. Diga comigo: lugar de adoração. Worship. Lugar de adorar. Wonderful. Eu estou meio americanizado esses dias, gente. Estou terrível, hein? Muito bem. Atos 13, 36. Lê comigo. O sonoplasta. O sonoplasta está com sono, gente.
Atos 13:36. Atos 13:36. Vamos lá. Quem entendeu até aqui, diga amém. Olha lá. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus. Vou ler de novo, lê comigo, forte, gente. Porque, lê comigo. Na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus. Olha para mim. Davi errou? Foi falho? Mas ele não saiu do propósito, mesmo com as falhas. Foi por isso que quando ele errou, ele foi lá, Salmo 51. Cria em mim um coração puro, renova em mim espírito reto, torna a dar-me alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu espírito. Irmão, sem o Espírito Santo, a gente não consegue viver uma vida de propósito. Mas olha como está escrito, porque na verdade no tempo dele, ele falou, no meu tempo eu vou servir segundo a vontade de Deus, ou seja, no meu tempo, no tempo de Davi, ele serviu com propósito. Fazer a vontade de Deus é fazer a vida com propósito. Olha o que lemos lá em Pedro. Eles desobedeceram para não fazer aquilo que estava determinado a respeito deles mesmos. Eles não obedeceram. Olha que interessante, Davi, no tempo dele, ele serviu a Deus com propósito. É por isso que Jesus, quando o cego Bartimeu, ele estava lá no canto, na beira do caminho, cego, como que o cego Bartimeu gritou? Jesus! Filho de Davi. Sabe por quê? Porque quando você serve com propósito, seu nome não é esquecido. Você está entendendo, pessoal? Então Davi não era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus resolveu fazer assim. É porque Davi viveu uma vida com propósito. Está escrito aqui, ó. Essa tradução ainda fala servindo conforme a vontade de Deus, que é a mesma coisa. Tem Bíblia que diz conforme o propósito. Ele dormiu, ele foi posto junto dos seus pais, junto de seus pais, e viu a corrupção. Ou seja, o corpo dele apodreceu ali. É isso que a Bíblia está nos ensinando. O Davi, pessoal, viveu uma vida com propósito. É por isso que quando a gente vê lá em Ziclag, no capítulo 30 de 1 Samuel, a família dele tinha sido levada, as casas tinham sido queimadas, todo mundo queria tacar pedra nele. Ele falou, peraí, deixa eu trazer isso para um ambiente de fé. Quem vive uma vida com propósito nunca o confia só na espada. Ele era guerreiro, irmão. Ele estava ali com 600 homens que serviam a ele. Era um guarda-costas dele, servia a ele. Mas ele falou para o Abiatar, traga o éfode. Ele falou com Abiatar, o sacerdote, traga o éfode. Diga comigo, Davi andava com guerreiros, mas também andava com Abiatar, o sacerdote. Então Davi, ele lutava, ele falava, puxa aí, vamos lutar. Quando a gente olha essa história, parecia que só tinha ali, né, pastor André, desempregados, né, como que fala lá a Bíblia, lá na caverna de Adulão, homens problemáticos, não é isso? Endividados, o que mais? Angustiados. Tinha tudo isso. Mas também tinha sacerdote. Quando ele chegou à casa, estava ali e falou, a minha vida é vida de propósito. Abiatar, traga o éfode. Colocou a roupa de sacerdote, falou com Deus, Deus, vou ou não vou? E Deus falou, pode ir que tudo você vai trazer de volta. É bom viver uma vida no altar, irmão. A minha vida, diga a minha vida, é com propósito. Olha o que aconteceu para a gente fechar aqui. A Bíblia Sagrada diz que Nabucodonosor lhe manda buscar alguns jovens lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles trazem, e eles não querem qualquer um não. Eles pedem currículo. Homens que sabem falar a língua dos caldeus, que sabem falar em outros idiomas, que sejam sábios e inteligentes.
e trouxeram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram esses meninos aí. E quando chega lá, gente, o rei, ele tem a iguaria dele. E foram trazer as coisas para o Daniel, ele falou, não, eu quero legumes. A Bíblia diz que Daniel propôs no coração não se contaminar com o manjar que o rei oferecia. Por que Daniel, ele propôs no coração não se contaminar? Por que a Bíblia fala não se contaminar? Porque aquilo ali era prejudicial. Diga comigo, ia tirar Daniel do quê? Do propósito. Como ia tirar Daniel do propósito, ele falou, por favor, chamou o eunuco lá, o que cuidava dos meninos, dos prisioneiros, dos escravos, e falou, por favor, eu quero que você traga. O menino falou, não, mas se eu não fizer assim, o rei corta a minha cabeça. Ele falou, dê um jeitinho. Ele falou, não, experimenta alguns dias aí. E Daniel conseguiu cumprir o propósito. O diabo quer tirar você do propósito, irmãos. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes por dia? Quem lembra, gente? 3 vezes. 3 vezes por dia ele orava. Aí o Satanás falou o seguinte, vamos tirar ele do propósito. Reuniu as autoridades, fizeram uma lei para ninguém orar para falar com Deus nenhum. Rei, é o seguinte, nós vamos fazer uma lei aqui, e durante um espaço de tempo aqui as pessoas não vão pedir nada para nenhum Deus, só para ti, rei. O rei encheu o coração de ego e falou, comigo mesmo, eu sou o cara. Todo mundo que fizeram um pedido a qualquer outras pessoas, a qualquer outro Deus, a não ser a mim, Nabucodonosor se achava Deus, irmão. Tanto é que ele fez uma estátua depois dele, para Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel adorar. Os meninos não adoraram. E a Bíblia Sagrada diz que o Daniel continuou com a vida de A Bíblia diz que ele abriu a janela dele de volta, que era voltada para Jerusalém. Ele pegou a janela que era para o lado de Jerusalém, abriu a janela, estava lá todo o tempo. Ele orava todo dia ali. Chegaram lá, os caras pegou. Vamos pegar ele orando. Eles não entendiam que Daniel vivia uma vida com propósito, independente da pressão. Eles não entendiam que Sadraque, Mesaque e Abednego viviam uma vida de propósito, independente da pressão. Aumenta o fogo 7 vezes mais. A pressão aumentou e eles continuaram vivendo uma vida com propósito. Essa palavra, vivendo uma vida com propósito, é para a gente entender, irmãos, que eu me arrependo porque a minha vida tem que ser com propósito. Eu volto a obedecer porque a minha vida é uma vida com propósito. Eu me batizo nas águas porque minha vida tem que ser uma vida com propósito. Eu sou dizimista porque o meu dinheiro tem propósito. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do justo, Por que ele ama a prosperidade do justo? Porque o dinheiro do justo é um dinheiro com propósito. Não tem água no fundo d'água, no fundo do poço. Tem água para fora. Tem água abençoando vidas. O maior beneficiado pela oferta é quem dá, irmãos. Por que Deus ele tem prazer de abençoar o fiel? Prosperar o fiel. Eu pergunto para você, você pega R$1 milhão e dá para alguém guardar para você, e daqui a um mês você vai buscar. Daqui a um mês você vai buscar R$1 milhão lá na casa daquela pessoa que você deixou lá. Aí você pega lá a sacolona de dinheiro, hein? Quem sabe não é uma profecia. Ó. E aí, irmãos, você contou 30 vezes, você tem 7 testemunhos e aquele tinha R$1 milhão. Aí se deixou na casa daquela pessoa que você confiou. Aí quando você pega a sacola, leva para a tua casa, junto com as 7 testemunhas, você vai contar. E só tem 900 mil. Aquela pessoa que você confiou, ela foi fiel? Não. Agora você tem que fazer a mesma coisa.
Você tem que deixar R$1 milhão com aquela pessoa. Você vai deixar? Sim ou não? Por quê? Porque ela é infiel. Se você não faz, irmão. Então Deus, Ele gosta dos fiéis. Porque Deus sabe que quando Ele precisar, Ele pode contar com o fiel. Está tudo lá. Diga glória a Deus. Então, tudo isso que nós temos aprendido esse dia, viver uma vida com propósito. O estar aqui é com propósito. Eu vou para a igreja porque minha vida é uma vida com propósito. Eu sou ofertante, sou dizimista, sou praticante da honra, sou praticante do perdão, sou praticante do arrependimento, sou praticante da oração, porque eu vivo uma vida com propósito. Davi viveu no tempo dele, fazendo a vontade de Deus. Não era perfeito. Ninguém vai ser. Diga, eu não sou perfeito, mas eu posso viver uma vida com propósito. Diga, o segredo é obedecer. Curva a tua cabeça. Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. E nós nos alegramos nesse dia. Que privilégio nós temos em poder, meu Deus, aprender que o propósito do homem é águas no fundo do poço. Mas o homem inteligente traz isso para fora. Nós não vamos só crer que é preciso ter uma vida com propósito. Nós vamos tirar as águas do fundo do poço. A nossa vida será uma vida com propósito. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, olha o teu povo orando e dizendo, Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que me impede de viver uma vida com propósito. Diabo, você pode pegar o seu cadáver com mel e desaparecer, porque eu não vou sair do caminho, eu não vou sair de Jerusalém, ainda que o cenário é entristecedor, ainda que eu tenha tudo para perder a esperança, mas eu creio na palavra, eu tenho a palavra, eu me inspiro na palavra, e eu creio que a palavra há de se cumprir. Espírito de Deus, habita entre nós, habita na nossa vida. Oh, como Davi orou aquele dia, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim espírito reto, não me deixes fora da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito. Ele queria viver uma vida com propósito. Meu Deus, que isso se manifeste no nosso meio, que o teu povo creia, meu Pai, que o teu povo coloque tudo que eles têm no propósito. Nós caminhamos debaixo da tua nuvem, nós caminhamos debaixo do teu fogo, nós caminhamos debaixo da graça multiforme. Este é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos nesse dia. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé.
Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Que o Senhor afaste de você todo mal, toda enfermidade, toda maldição. Diga: eu tomo posse de tudo aquilo que o ambiente do reino colocou na mesa para mim nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar cada dia. Se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, tem o número do Pix aí. Se não tiver, você pode ir no outro vídeo anterior que tem. Eu acho que eu esqueci de colocar hoje. Mas aí tem, no vídeo anterior tem o número do Pix, para você poder fazer a sua semeadura para o reino de Deus. Eu sempre digo que aqui na igreja nós não pedimos dinheiro, nós pedimos oferta. Que a oferta é uma das maiores armas que temos. Foi por isso que uma certa vez, lá no capítulo 24 de 2 Samuel, o Davi, ele numerou o povo, e por causa disso, veio um anjo do céu e começou a matar os soldados de Davi. Deus fez isso de propósito, como se Deus estivesse falando: Davi, você está achando que é esse exército que te dá a vitória? Eu vou mostrar para você por que você vence. Um anjo, se eu não me engano, matou 75 mil soldados. O Davi viu aquilo e ficou revoltado. Ele falou: olha como que Davi, irmão, ele cumpriu uma vida de propósito. Ele percebeu que ele tinha errado. Ele falou: Senhor, faça comigo porque foi eu que errei. Ele se arrependeu. Diga: quem se arrepende volta para o propósito. Então, a Bíblia diz que Deus, o profeta chegou lá e falou: você precisa fazer uma oferta. Uma oferta? E se você fizer a oferta, Deus vai aplacar com o castigo. Deus pediu para Davi fazer uma oferta. Não tinha conta para pagar não, irmão. Mas tinha um problema para resolver. Davi estava no meio do mato. Ele estava numa eira chamada Eira do Araúna. E ali mesmo, naquele lugar, ele falou: peraí, eu estou aqui, não tem desculpa não, Araúna, essas terras são suas. Eu preciso de bois, eu preciso de ovelhas para fazer o holocausto, porque Deus pediu para que eu fizesse uma oferta. A Araúna, quando viu o rei, falou: não, rei, tudo que você precisar para dar oferta, pode pegar aí, quantos bois você precisar. Davi falou: não, você não está entendendo, põe preço, porque eu não ofereço ao Senhor holocausto que não me custe nada. Então, irmão, não tinha conta para pagar ali, mas o que Deus pediu para resolver o problema foi oferta. Quando eu falo de oferta, irmãos, eu falo para ensinar. Eu falo para você entender. Pratique. Tem problema que você vai resolver ofertando. Eu sou testemunha disso. Às vezes eu preciso de recurso, eu semeio. Eu vejo alguém precisando, eu falo: vou semear aqui, porque a oportunidade de eu ver da minha bênção, a necessidade de Elias, aprenda isso aqui, pessoal. A necessidade de Elias foi a oportunidade daquela viúva abençoar a família dela. Ela não orou, mas ela ofertou. Então diga comigo assim: agora eu já sei que tem problemas que resolve com oferta. Davi não tinha conta para pagar não, tinha, meio do mato, mas tinha um problema para resolver. E Deus não pediu para ele orar, pediu para ele ofertar. Qual é a diferença da oração e da oferta, gente?
é tão importante quanto, porque os dois vão para o mesmo lugar. Para onde? Para a memória de Deus. Então você que está em casa, aprenda isso e oferte. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Até o nosso próximo culto. Deixa eu dar um aviso aqui. Dia 3 tem aniversário da igreja. Dia 6 tem vigília entre nós, que vai ser uma bênção. O pastor André está aqui conosco hoje, vai estar ministrando. Vamos fazer um workshop, um grande louvor, uma adoração. E no próximo domingo, que será acho que a Santa Ceia, nós vamos fazer um culto de ação de graças também pela manhã. Um culto de comunhão entre nós. Depois da Santa Ceia vai ter um cafezão. E tem um testemunho já que a irmã Valdete vai dar um bolão pra gente. Vai semear um bolão. Obrigado, viu, irmã Valdete? Todo ano a irmã Valdete faz aquele bolão. Ela falou, pastor, escolhe o sabor. Eu falei, irmã, eu não vou escolher não. Vai ser a sua semeadura. A irmã Valdete, o irmão João, todo ano, esse casal abençoado semeia. Que Deus continue abençoando. Amém? Só que está em casa, Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo culto.